Moisés estava buscando a presença de Deus. Moisés estava procurando ser cheio da presença do Senhor. E ali naquele particular com Deus, foi ali que Deus escreveu nas tábuas de Moisés os 10 mandamentos da lei do Senhor. Foi lá em cima daquele monte que Deus escreveu com a sua própria mão nas tábuas de pedra de Moisés os 10 mandamentos. Aleluia. Ei, não tem como você ouvir a voz de Deus se você está afastado da presença de Deus. Não tem como Deus revelar para você, ou você obedecer a voz de Deus se você está longe da presença do Senhor. Não tem como. Ah, pastor, como é que é isso? Tem como eu estar dentro da igreja e não ter presença? Tem, porque nos dias atuais é muitos que estão dentro da igreja, mas não tem mais a presença do Senhor. Não tem amor no coração, não tem união, é divisor, é contendero. E Deus está dizendo: é hora de buscar a minha presença. É hora de revestir da minha presença. Nós estamos vivendo dias maus. E Moisés está lá, irmão Gilson. Deus falando com ele e ele falando com Deus. Oh Deus, olha aquela igreja que o Senhor me colocou para apacentar, para cuidar. Oh Deus, aquela igreja maior do que a sede mundial, um exemplo aqui. Tem mais de 2 milhões de pessoas. Eu estou aqui em cima, mas os crentes estão lá embaixo no pé do monte. Aleluia! Aqueles crentes, eles não suportaram ficar, meus irmãos, muito dia sem um pastor, muito dia sem Moisés. Eles não tinham uma fé firmada na palavra, eles não tinham uma fé firmada em Jesus Cristo de Nazaré, mas eles estavam seguindo exemplo de homem. Estava seguindo exemplo de homem. O pastor se ausentou. Eu vou pregar o que eu gosto de pregar. Deus me chamou para pregar e eu vou pregar. Tem crente que só consegue ser crente na frente do pastor. Tem crente que só consegue ser crente dentro da igreja. Tem crente que só consegue colocar uma máscara na cara, na frente do pastor, na frente de alguém da igreja, mas quando vira as costas, ele não tem mais nada da presença do Senhor. E Deus está dizendo: é noite, é hora de conserto, é hora de se arrepender e buscar a minha presença. Porque sem a minha presença, vocês não entrarão na cidade prometida que está lá no céu. Agora começa a apertar Arão. Moisés está demorando a apertar Arão. Diz Arão: faz um Deus para nós. Moisés abandonou a gente. Cadê ele para clamar o Deus dele? Faz um Deus para nós aqui. E começou a arrochar Arão. Bora, dá um jeito, se vira. Quantas pessoas na face da terra querendo colocar o pastor, os fundadores, os líderes da igreja, para mudar as coisas por causa dos gostos deles, para mudar as coisas por causa que ele gosta, porque ele quer, para satisfazer o desejo. E Deus sempre bradando e dizendo: não é do teu jeito, não é como tu quer, mas é segundo a minha vontade, para ter minha graça, para ter minha presença. Eu tenho que buscar a presença de Deus, eu tenho que descer, eu tenho que me arrepender para ter a presença do Senhor na minha vida. Faz um Deus, faz um Deus. Arão aumentou o barulho do povo. Quantos têm cedido, meus irmãos, por causa do barulho do povo? Quantos irmãos têm cedido? Não prega mais assim não, rapaz. Muda esse jeito o seu de pregar, isso aí não vai ganhar público não. Eu não quero atrair público, eu quero atrair a presença de Deus.
para a minha vida. Eu não quero atrair público, eu quero atrair a presença de Deus na minha vida. Eu agradando a Deus é o suficiente. Mas Arão foi lá, chamou todo mundo, diz: ei, quem tem brinco de ouro aí, ó, traz. Quem tem colar de ouro, traz. Quem tem tornozeleira, como é que fala aquele negócio de tornozeleira, como é que é o nome? Tornozeleira de ouro, traz. Porque naquele tempo não tinha bijuteria, não. Naquele tempo era ouro ou prata. O povo era rico, usava do bom e do melhor. Hoje em dia que tem crente que quando vai inventar de usar esse tipo de coisa, usa de 1,99. De 1,99. Irmãos, bijuteria que ligeiro fica preto. Naquele tempo não era chique, era ouro ou prata. E ali Arão começou a dizer: tira os brincos, tira as pulseiras. Não está na Bíblia, tá? Não vou. Está na Bíblia. Tira tudo aí, os penduricalhos, e traz. Levar aquele monte de brinco, de pulseira, argola, tudo. E ele foi lá, fundiu e fez o quê? Um bezerro de ouro. Quantos têm trocado Jesus por um bezerro de ouro? Quantos têm trocado a presença do Espírito Santo por um bezerro de ouro no dia de hoje? Não querem mais saber de doutrina, não querem mais saber de conserto, não querem saber mais de correção. Tem trocado a verdade pela mentira, tem trocado tudo. E Deus está dizendo: você está adorando a bezerra de ouro. E eu estou falando com esta igreja nessa noite: para de adorar a bezerra de ouro e volte a adorar o Deus Todo-Poderoso. Tudo que você perde tempo, deixa as coisas de Deus. O celular, o TikTok, o WhatsApp, o Facebook, o Kawaii, o Instagram, tudo aquilo que tu vicia, tu fica viciado, é um bezerro de ouro que você está adorando. Futebol, partida de futebol, novela, série, minissérie, tudo isso está te atirando da oração, do jejum, da leitura da palavra de Deus. Deus não está mais em primeiro lugar na tua vida, mas você substituiu por um bezerro de ouro e colocou dentro da sua casa. E Deus está dizendo: é tempo de abrir mão do bezerro de ouro e adorar o Deus Todo-Poderoso, que é dele que vem o livramento. Trocando a presença de Deus por coisas passageiras, pela pornografia, por tanto tipo de coisas, obras escuras. Irmãos, e quando Moisés está lá com Deus, Deus fala: desce, meu servo, desce, desce, desce. Aquele povo é rebelde, aquele povo tem o coração duro. Eles já fizeram Deus para ele lá. Quando Moisés desce lá, o povo já está lá dançando, olha, dançando. E essa é nem a Bíblia, você vai ver, dançando, rodando, gritando. Agora eu vou do mesmo jeito das igrejas, não tem mais a presença, tem barulho, e Deus não quer barulho. Deus quer que nós tenhamos a presença dele, a glória dele em nossa vida. Não adianta o povo ouvir de longe o barulho e não ter a glória, a presença, a unção do Espírito Santo em nossa vida. Não adianta o povo passar na frente da igreja e ver o barulho, ouvir o barulho, mas quando vai ver de perto, é sepulcro caiado. É sepulcro caiado. Não dá testemunho de homem de Deus, não dá testemunho de mulher de Deus. Está dentro da igreja há anos, mas nunca teve um encontro genuíno com Jesus Cristo de Nazaré.
Porque quem tem um encontro com Jesus, ele muda de vida, ele muda de atitude, ele muda, meus irmãos, em tudo. E se nós for para dentro da Bíblia, nós vamos ver homens que teve encontro com Jesus e mudou de vida, mudou de atitude. Jacó, quando encontrou com Deus, no monte Jaboque, ele mudou de atitude. Porque ele encontrou com Deus, e quem encontra com Deus nunca mais é quem ele era. Ele muda a sua postura. Paulo, quando encontrou com Jesus no caminho de Damasco, nunca mais ele foi Paulo, o Saulo, melhor dizendo, mas ele foi transformado em Paulo, pregador da palavra de Deus, porque ele encontrou com Jesus. E a gente vai ver na Bíblia que Moisés desce. Aleluia. Quando Moisés desce, está o povo lá dançando, pulando, gritando. Moisés está tão irado, pastor ira, pastor Senhor, pegou as tábuas da lei de Deus, pá, quebrou de tanta raiva. Ô irmão, dói no coração do pastor. Ele está lutando com a igreja, lutando com o povo, falando, ensinando, e a pessoa está querendo ir por outro caminho. Isso dói, doeu no coração de Moisés, doeu sim, mas aqueles que foram rebeldes não entraram na cidade preparada por Deus, não entraram na terra prometida, e Deus ele tem uma cidade santa na sua igreja, e para entrar nessa igreja tem que ter a presença de Deus. Se não tiver, está perdendo tempo. Ah, pastor, estou na igreja direto. Deus quer saber se você tem a presença. Porque se você tem a presença, tem arrependimento. Você muda. Você não é mais aquele crente ignorante igual o Pedro, pastor Ronaldo. Pedro, quando não tinha presença, estava andando com Jesus, mas não tinha recebido a presença. Ele andava com Jesus, estava dentro da igreja, na sinagoga, mas não tinha recebido a presença, não tinha recebido a transformação do Espírito Santo. E quando o soldado veio, ele valentão, bravo, sanguinário, espada na orelha. E Jesus com todo amor falou: ei, coloca a tua espada na bainha. Quem lança a mão espada, a espada morrerá. Eu vim ensinar Pedro, foi o perdão, foi o amor, foi amar. Aleluia. Lá no livro de Atos, Pedro teve um encontro com Jesus, pastor Ronaldo. E quando ele teve um encontro com Jesus, aquele homem valentão, brigão, xingava todo mundo, não respeitava ninguém. Aquele Paulo, ninguém pisa no meu carro, se pisar no meu carro, o bicho vai pegar, o barraco vai ser feito aqui agora. É aquele tipo de crente rebelde e desobediente que não tinha ainda tido o encontro com Deus, estava dentro da igreja, mas não tinha nascido de novo. Valente, estressado. Qualquer coisa dava uma resposta, não é papel de crente nascido em Jesus, não, irmãos. Ninguém manda em mim, quem manda em mim sou eu. Então vem Jesus, manda em você. Porque quando Jesus manda em nós, nós muda o nosso temperamento. Nós sabemos tratar as pessoas, nós ganhamos as pessoas pelo nosso testemunho. Mas a Bíblia vai dizer que, irmãos, teve aquele episódio, Moisés quebrou as tábuas, e depois Moisés teve que ir na direção de Deus, mandou matar quantos idólatras morreram naquele dia? Me explica aqui, quem lê a Bíblia, quantos idólatras morreram? Fala, diga, quantos idólatras morreram naquele dia? Porque adorou o bezerro de ouro. Não lembra não? 3.000. Moisés falou: olha, é pai, irmão, pega a espada, foi idólatra, mete a espada. Ô irmãos, estuda a Bíblia, você pensando, chora a história. Filho matando o pai matando o filho, irmão matando o irmão, mas foi determinado por Deus. Era para tirar os idólatras do meio, porque Deus não aceita idolatria.
não pode ser substituído por nada nessa terra. Quantas pessoas idolatrando? Ah, pastor, os pessoal da igreja católica adoram Maria. Os pessoal da igreja católica adoram não sei quem. E você sendo idólatra também dentro da igreja, idólatra, idolatrando o pregador, idolatrando o profeta, idolatrando isso, idolatrando não sei quem, idolatrando não sei mais quem. E Deus está dizendo: enquanto estiver idolatrando esse tipo de coisa, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas parou de ser idólatra, se arrependeu, pediu perdão. Jesus está dizendo: a minha presença vai com vocês. A minha presença vai com vocês. Porque Deus falou: Moisés, a minha presença não vai com este povo. Aí agora eu vou entrar na mensagem que eu estou pregando, que eu li agora. Porque chegou o momento que Deus falou: a minha presença não vai mais, por causa que esse povo é rebelde, desobediente, obstinado de coração. E ali, irmãos, Moisés falou: Deus, sem a tua presença, porque Deus falou que mandar o anjo, Moisés falou que era o anjo não. É a presença de Deus que nos sustenta, irmãos. É a presença de Deus que sustenta a igreja. É a presença de Deus em nossa vida que faz nós vencer a depressão, a ansiedade, faz nós vencer o dia mau, o dia trabalhoso, as má respostas, as pessoas te xingando, as pessoas falando mal de você, as pessoas apontando o dedo para você. É essa presença que faz você permanecer de pé. É esta presença que Deus fala: não vou com vocês. E você fala: Deus, sem a tua presença não andaremos o pé daqui. É essa presença que nós não podemos abrir mão pelos deleites dessa vida, pelas oferendas do diabo. Quantos crentes já perderam a presença de Deus, trocando por bezerros de ouro nessa terra? Tem crente que perde o culto assistindo novela. Tem crente que perde o culto assistindo filmes. Tem crente que perde o culto assistindo o jogo do Brasil, partida de futebol. E Deus está dizendo: esse bezerro de ouro tem que ser quebrado dentro da tua casa. Esse bezerro de ouro tem que ser quebrado na tua vida, porque o que vale a pena, que vai subsistir para todo sempre, é a minha presença. O mundo e as suas concupiscências passam, mas a minha palavra, ela permanece para sempre. Aí, irmãos, louvado seja Deus, é duro para o coração do pastor. Morreu 3.000 por causa da rebeldia, porque Deus falou que era para adorar somente a Deus, e eles, coração mau, inclinou para o mal, adorando outros deuses. A fé não estava firmada em Deus. E a Bíblia vai dizer, né, irmãos, entrando na mensagem, Davi, ele comete o adultério, todo mundo sabe a história. Ele olha a mulher, a Betseba, deseja. E na lei, no Velho Testamento, como ele desejou, ele não ia ser apedrejado, nem acontecer nada com ele. Aleluia! Né? Lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, se ele tivesse só desejado, ele não tinha adulterado, né, pastor Ronaldo? Mas Jesus falou no Novo, falou: se olhar e desejar, já cometeu adultério. Mas ele não sonhou, desceu no coração, e ele foi lá e adulterou com Betseba. E Davi tinha a presença de Deus. Sabe? Me mostra, pastor, quando Davi mandou buscar a arca da aliança na casa de Abinadab, o que significava a arca da aliança? Fala, irmãos, está com fome? O que significava a arca da aliança? A presença de Deus.
Então Davi analisando, olhando, falou: não dá para viver sem a presença de Deus. Ai, você não entendeu não. Davi quis dizer assim, pastor Ronaldo: dá para viver sem um carro, dá para viver sem uma moto, dá para viver sem uma casa, dá para viver sem roupas novas de marca para vestir, dá para viver comendo ovos, dá para viver comendo um peixe frito ou cozido, mas não dá para viver sem a presença de Deus. Não dá para viver sem a presença do Senhor. Igreja, essa vida seca, vazia, não está certo. Não aceita uma vida dessa. Não aceita. Igreja do Senhor, faz um compromisso com Deus hoje e fala: Deus, eu quero a tua presença na minha vida, porque não dá para viver sem a tua presença. Davi do arca, da primeira vez fez errado, mas da segunda vez deu certo, levou a arca. Depois do pecado dele, ele escreve no Salmo 51, versículo 9 ou 11, se humilhando e pedindo perdão a Deus. E ele fala a Deus, no versículo 9 ele fala: esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades.